Bom dia, turma. Hoje vamos apresentar um trabalho da disciplina de Manejo Integrado de Plantas Daninhas pela Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Elvas, onde nossa docente é a Larissa de Oliveira Fontes e abordaremos o assunto sobre alelopatia na agricultura. O discente sou eu, João Advogado, e a Laura Trindade. A alelopatia, assim como a competição, também é uma forma de interferência das plantas daninhas. Dividimos em interferências diretas e indiretas. As indiretas é quando as daninhas são hospedeiras de pragas, doenças e nematóides e atrapalham as operações. Dentro das interferências diretas, nós temos a competição, a alelopatia e o parasitismo. E nessa apresentação vamos falar sobre a alelopatia. Portanto, temos como definição que é uma interferência direta provocada por substâncias químicas produzidas por certos organismos e que no ambiente afetam outros componentes da comunidade. Essas substâncias que são chamadas de aleloquímicos, que são igual a metabólitos secundários, que as plantas sintetizam, acumulam e secretam, sendo associados com mecanismos de adaptações às condições ambientais. Então, a produção desses compostos alelopáticos pode ser feita em toda e qualquer parte das plantas. E, no geral, nós vamos encontrar mais aleloquímicos nas folhas, seguido do caule, flores e raízes. Mas lembrando que toda e qualquer parte pode ser encontrado esses compostos. E a partir do momento que a planta produz esses compostos aleloquímicos, ela vai liberar para o meio ambiente. E aí, ela pode liberar de várias formas. Pode liberar através da volatização, que acontece principalmente nas folhas, também por meio da lixiviação, onde os compostos são lixiviados por conta de chuvas de irrigação, também por meio da exudação radicular, que é quando os compostos são produzidos nas raízes e a raiz libera para o solo, e por fim a decomposição, que é quando a parte da planta é solta no ambiente e libera os compostos através da decomposição. Bom, aqui é só um exemplo de onde esses compostos aleloquímicos podem agir e do lado direito os principais aleloquímicos que existem e que agem sobre cada mecanismo, Por exemplo, temos aí que agem na regulação de crescimento, no mecanismo respiratório, na fotossíntese, na absorção de nutrientes. E os principais aleloquímicos, temos aí o ácido cinâmico, o ácido ferúlico, o ácido salicílico, hidroquinonas, enfim, são vários os compostos aleloquímicos e várias são as formas também e vias de causar o efeito negativo ou não. Então, aqui temos um exemplo de um efeito alelopático, onde os autores avaliaram o efeito alelopático da leucena sobre espécies de plantas daninhas. E aqui na letra A, temos a concentração de 0, 12,5, 25, 50 e 100% de extrato alelopático da leucena, sobre a espécie do picão preto. E na letra B, tem essas mesmas porcentagens de concentração sobre a espécie do caruru. Então, notem que conforme aumenta a concentração do extrato, nós temos, por exemplo, a redução de tamanho, o enrugamento das folhas. Então, temos aí uma fitoxicidade nessas folhas, tanto de picão preto quanto de caruru. E aqui temos outro exemplo para confirmar a alelopatia, onde os autores analisaram o efeito alelopático da artemísia na germinação de plântulas de alface e leiteiro. Então, nós podemos ver aí no eixo X, embaixo, aumentando a concentração de extrato de artemísia, e no eixo Y, a porcentagem de germinação das espécies. No primeiro gráfico aí temos o leiteiro e no segundo o alface. Então, vocês podem ver que conforme aumenta a concentração do extrato, nós temos uma redução na germinação de ambas as espécies. No leiteiro aí com 75% já não tem germinação e pior ainda no alface,
que com 25% aí do extrato já reduziu abaixo de 10% a germinação. E aqui, pessoal, temos mais um trabalho onde o autor ele avaliou o efeito alelopático do extrato aquoso de folhas de girassol sobre a germinação de soja e picão preto em duas cultivares, a CD 232 e a CD 213RR, uma transgênica e outra convencional. Do lado esquerdo, podemos observar ali as diferentes concentrações do extrato e aqui os fatores que foram avaliados. Em primeiro e circular de vermelho, temos a porcentagem de germinação, onde podemos observar que, segundo o autor, teve uma redução de 14%, quando tem a maior concentração do extrato aplicado. E segundo, temos o tempo médio de germinação, que aqui ele teve um aumento, pois a velocidade média de germinação teve uma redução. E o comprimento médio de raiz, a gente também teve uma redução. E esse aqui é o efeito desse mesmo extrato sobre as sementes de picão preto, onde podemos ver que em todos os fatores avaliados chegou a zerar, com a maior concentração do extrato. Partindo desse princípio e desse trabalho, eu e a Laura fizemos uma cotação no dia 2/5, a soja de 60 sacos, que está de 60 kg, que está valendo hoje R$ 167, para trazer esse exemplo para vocês. Com a mesma cultivar que ele utilizou, a CD 213RR, e voltado a uma situação no campo. Beleza que a gente não vai aplicar o extrato na área inteira, mas vamos dizer que o girassol em si, ele trouxe esse efeito e traz esse efeito alelopático. Então, o número médio de plantas por metro é 12 plantas, o espaçamento entre linhas é 0,5 metros, o número médio de legumes por planta é 42 e o número médio de grãos por legume é 2,3. O peso de 1000 grãos da cultivar é 190 gramas. Logo, a gente tem que achar para a estimativa de produtividade a população final, que é o número de plantas por metro vezes 10.000 dividido pelo espaçamento, que a gente encontra aí 240.000 plantas por hectare. Jogando na fórmula de estimativa, temos que a população final por hectare vezes o número médio de legumes vezes os grãos por legume vezes o PMG em quilogramas dividido por 1000, encontramos aí 4.405 kg, transformando em sacos de soja, que dá 73,41. E isso, pela cotação que a gente fez no dia atual, que dá 12.259,47. Pegando aquela situação onde a gente tem uma redução de 14% no percentual de germinação da mesma cultivar, a gente vai ter mais ou menos uma redução aí de 2 plantas no stand, tá? Tendo 10 plantas por metro. As variáveis ali não vai mudar por cálculo de estimativa e vamos ter que a população final é 200.000 plantas por hectare. Jogando todos esses dados na fórmula, encontramos 3.670 kg. Transformando isso em sacas, dá 61,18. E na cotação atual, que dá 10.217,6. Logo, isso traz uma diferença, turma, de R$ 2.042,41 no bolso do produtor. Nessas condições e nesse tipo de manejo, certo? Então, para finalizar, trouxemos aí a importância do conhecimento, sobre a alelopatia, principalmente aí na hora de rotacionar culturas, para não escolher errado,
principalmente no plantio direto, né? Porque a palhada sobre o solo pode liberar os compostos aleloquímicos e impedir a germinação da próxima cultura. E também para a escolha de culturas intercaladas, que é duas culturas sendo cultivadas juntas, porque algumas culturas de interesse podem ter efeito alelopático sobre outras culturas de interesse. E também aí para a escolha para os herbicidas naturais ou sintetizados, porque é a partir da observação desses aleloquímicos que podemos chegar a um herbicida natural ou sintetizado. Como a gente viu aí nos trabalhos, nos exemplos que a gente apresentou e em muitos outros trabalhos, o controle é muito efetivo. Então pode ser utilizado aí. E aqui são nossas referências. E só para lembrar, né, que temos que ficar atentos ao que recomendamos para o produtor, já que vamos ser futuros agrônomos. Pois a ideia de plantio direto é essencial hoje para o nosso cerrado, quando pensamos em solos, já que geralmente são solos arenosos, né? E nas condições que a gente tem. Porém, temos que fazer recomendações com embasamento e o pensamento em altas produtividades. Porque se a gente vê aquela diferença de R$ 2.004 em 1 hectare, em 100 hectares se torna 204 mil. Em 1.000 hectares se torna tanto, e assim por diante. Então é isso que a gente tem que ficar ligado. Obrigado, pessoal. Eu e a Laura ficamos por aqui.